Olá, vamos dar início à nossa 25ª aula. Ela é referente ao dia 9 de dezembro e o que a gente vai falar hoje é sobre a segunda parte da integração de funções racionais por frações parciais e a gente vai falar sobre integrais impróprias. Esse tópico de integrais impróprias ele é um tópico que vai aparecer para vocês quando vocês estiverem fazendo o curso de cálculo 2, quando vocês estiverem fazendo o curso de probabilidade estatística, porque ele é muito relacionado a muitos, o tópico de integrais impróprias, ele serve para você, por exemplo, saber sobre a convergência de uma série, e ele é utilizado na parte de probabilidade quando a gente quer falar sobre, você quer calcular a probabilidade em uma certa situação onde a sua variável é uma variável aleatória contínua. Bom, isso vai dar para explicar com vocês, mas isso daqui não é o nosso foco central. A gente vai aprender a fazer conta nesse sentido e aprender a identificar esse tipo de situação. Primeiro, vamos fazer aqui, dando continuidade à nossa parte de funções racionais. Eu lembro que a gente estudou 2 casos na aula passada sobre como que a gente resolve integrais de funções racionais. O primeiro caso ele se refere a quando o nosso polinômio do denominador ele tem raízes distintas, e o segundo caso se refere a quando o nosso polinômio do denominador ele tem raízes repetidas. Esse terceiro caso é o caso em que esse polinômio ele não tem raízes reais, ou seja, ele não contém fatores irredutíveis. Então, como que a gente procede como que a gente faz as contas para esse tipo de caso? Bom, para esse tipo de caso, a gente tem que proceder da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que observar que identificamos que isso daqui é uma função racional. Polinômio no numerador, polinômio no denominador. Depois a gente tem que identificar que o grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador. Se você olhar aqui, o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então, primeiro que eu tenho que fazer é reduzir um pouco, eu tenho que reduzir esse grau que aparece aqui no numerador. E como que eu vou proceder com isso? É adicionando fazendo uma etapa adicional, do mesmo jeito que eu tinha feito no exemplo da aula anterior. Eu vou fazer uma divisão de polinômios para pegar e conseguir obter uma expressão onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma divisão de polinômios. Então, a gente vai fazer aqui uma divisão de polinômios. E quando eu faço a divisão de polinômios, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o polinômio 4x à quarta menos 3x mais 2 e vou dividir pelo polinômio 4x, nossa, vamos apagar, né, porque é 4x ao quadrado. Então, é 4x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, fazendo a divisão de polinômios, para saber quem que eu vou colocar aqui nesse quociente, eu vou prestar atenção nesses números aqui. Eu vou pegar o 4x ao quadrado e dividir por 4x ao quadrado, o resultado aqui é 1. E o que eu vou fazer porque quando a gente está fazendo uma divisão de polinômios, o principal objetivo aqui é que a gente reduza esse grau aqui. Então, eu preciso eliminar esse termo aqui que aparece com maior grau. Então, por isso que eu pego e eu presto mais atenção nesse termo aqui, e o objetivo é eliminar ele. Então, por isso que quando eu faço a divisão inicial, eu presto mais atenção nesse primeiro termo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar aqui esse 1 por todos os termos e colocar o sinal oposto aqui. Então, 1 vezes 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 1 vezes menos 4x mais 4x, 1 vezes mais 3, menos 3. Cancelo aqui, 4x com menos 3x dá x, menos 3 com mais 2 dá menos 1. Em outras palavras, a gente tem que, o que significa isso? Significa o seguinte, pelo algoritmo da divisão, a gente sabe que quando multiplica esse dividendo pelo quociente,
e soma com esse resto aqui, o resultado é justamente esse termo aqui. Então, eu sei que o 4x ao quadrado menos 3x mais 2, ele é nada mais do que o produto de 4x ao quadrado menos 4x mais 3, vezes o quociente, que é 1, e somo com o resto, que é x menos 1. Então, essa divisão nossa, ela ganha um outro aspecto. Como que fica essa nossa divisão? O 4x ao quadrado, essa função 4x ao quadrado, menos 3x mais 2, dividido por 4x ao quadrado, menos 4x mais 3, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esse numerador por essa soma que eu obtive aqui em cima pela divisão de polinômios. Então, vai ficar assim, 4x ao quadrado menos 4x mais 3 vezes 1 mais x menos 1. Tudo isso dividido pelo denominador 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso daqui eu posso separar como uma soma de frações, onde a primeira fração vai ser a seguinte, 4x ao quadrado menos 4x mais 3 vezes 1, e aqui no denominador 4x ao quadrado menos 4x mais 3, e a segunda fração vai ser, vamos melhorar isso daqui, vezes 1, e a segunda fração vai ser x menos 1 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Simplifico aqui, então o que vai sobrar aqui? Vai sobrar aqui esse 4x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3 vai ser igual, o que sobrou aqui? 1 mais essa segunda fração que é o x menos 1 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem o seguinte, que aquela nossa integral inicial, a integral de 4x ao quadrado menos 3x menos 3x mais 2 dividido por 4x ao quadrado. Vamos olhar aqui esse denominador, menos 4x mais 3 dx. Eu sei o seguinte, que essa fração racional, ela é nada mais do que a soma dessas duas parcelas aqui. Então, eu vou substituir essa informação aqui na minha integral. Então, fica 1 mais x menos 1 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3, e aqui o fator dx, porque é uma integral. Uma das propriedades da integral eu posso separar como uma soma, então fica integral de 1 vezes dx, mais integral de x menos 1 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3 dx. Então, calcular aquela integral é você calcular essa soma aqui. Essa primeira integral é relativamente simples, então eu vou chamar isso daqui de 1 e vou chamar isso daqui de 2. Então, aqui, fazendo 1 aqui, vou chamar isso daqui de estrela, para depois pegar e retornar essa informação, para não ter que ficar repetindo ela toda hora. Então, quanto que é a integral de 1 vezes dx? Isso daqui é x mais a constante. Você pode omitir a constante nesse caso e deixar para colocar a constante só no final do processo. Vou colocar a constante aqui só para relembrar vocês de por que a gente pode omitir ela, tá? E vamos fazer a segunda parte aqui, que é essa integral aqui
de x menos 1 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3 dx. Note que isso daqui é uma função racional, o numerador é um polinômio de primeiro grau e o denominador é um polinômio de segundo grau. O grau do numerador é menor do que o grau do denominador, ok? Agora o próximo passo é verificar as raízes desse polinômio do denominador. Então, eu vou verificar as raízes desse polinômio para saber em qual dos três casos que ele vai se encaixar. Então, vamos analisar aqui, vamos colocar, deixa eu ver que número que eu coloquei ali. Então, 2, fatorar qx igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e igualar a zero, por causa que eu estou interessada em achar os zeros dessa equação, os zeros dessa função, ou as raízes dessa equação. E achando as raízes dessa equação, vamos pegar e vamos calcular o discriminante aqui primeiro, que é uma equação de segundo grau, não é? Então, calculando o discriminante, eu sei o seguinte, que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso daqui é 16 menos 16 vezes 3 dá 48. E 16 menos 48 vai ser um resultado negativo. E o que significa um discriminante negativo? Significa que qx não possui raízes reais. Então, eu não consigo fatorar isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, se ela não possui raízes reais, então não se encaixa nem no caso 1, nem no caso 2. É o caso 3 aqui, né? Por causa que você tem fatores aqui pelo fato dela não possuir raízes reais. Então, como que a gente procede para esse tipo de situação? Eu vou fazer o seguinte, em vez de fatorar esse polinômio, eu substituo pelo seguinte, em vez de fatorar, eu vou pegar e eu vou completar quadrados aqui. Deixa eu escrever aqui, raízes, deixar do jeito que está. Então, não é possível fatorar. Então, esse segundo passo vai ser completar quadrados. Então, completamos quadrados. Isso daqui não é uma coisa desconhecida, vocês já devem ter visto no ensino médio, devem ter visto no curso de geometria analítica, se tiverem feito, mas a gente pode pegar e fazer isso aqui de novo, eu já fiz isso em algumas aulas, mas vamos fazer aqui com detalhe novamente. Então, como que eu vou completar quadrados aqui? O meu objetivo na parte de completar quadrados é conseguir escrever como uma das duas formas, ou como um x menos a ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 2 vezes ax mais a ao quadrado, ou como um x mais b ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais 2 vezes bx mais b ao quadrado. Então, uma das duas formas que eu vou fazer isso. Então, como que eu faço as contas aqui? Eu vou pegar esse 4x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou colocar o 4 em evidência. Por que eu vou colocar o 4 em evidência? Olha o que acontece quando eu coloco o 4 em evidência. 4x ao quadrado dividido por 4 fica x ao quadrado, menos 4x dividido por 4 fica menos x, mais 3 dividido por 4, 3 sobre 4. Então, nota que a forma que ficou aqui, fica o x ao quadrado como coeficiente 1, que é a forma que eu estou querendo analisar aqui. Então, por isso que eu peguei e coloquei esse 4 em evidência. Nota que a forma que eu tenho aqui é mais parecida com essa daqui. O que me resta saber aqui? Eu tenho que descobrir quem que é esse termo A. Então, vamos comparar aqui. Então, meu objetivo é transformar que isso daqui case direitinho com essa fórmula aqui, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado.
Como que eu vou fazer isso? Bom, observe aqui, vamos comparar os termos aqui. Eu tenho que o x ao quadrado corresponde com esse x ao quadrado, e para esse menos x corresponder com menos 2ax, eu preciso que o a assuma um valor. Qual é o valor que ele vai assumir? Então, eu estou querendo que menos 2ax seja igual a menos x. Então, se você simplificar aqui, você tem que o a, obrigatoriamente, tem que ser 1 sobre 2. Então, aqui você pode escrever assim, x ao quadrado, esse menos x você pode escrever como o seguinte produto, menos 2 vezes x vezes 1 sobre 2. Então, foi a única coisa que eu fiz aqui de diferente. Eu escrevi esse menos x como esse produto. Então, vamos continuar a nossa comparação aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, o x, vezes o segundo, que é a. Só que o que precisa para pegar essas fórmulas casarem completamente? Eu preciso colocar um termo a ao quadrado, onde o a ele é justamente o 1 sobre 2. Então, esse termo não existe aqui e eu vou colocar ele aqui. Então, eu vou somar um termo a ao quadrado aqui. Então, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui eu vou somar o termo que não existe, então, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou somar o quadrado de 1 sobre 2, que é 1 quarto. Só que esse termo aqui, deixa eu copiar aqui de novo, que não vai dar, deixa eu apagar isso daqui, que a gente não vai ter espaço suficiente aqui. Então, deixa eu passar isso daqui para a linha de baixo. Então, eu tenho 4 vezes x ao quadrado, eu tenho 4 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e eu tenho já o termo 3 quartos aqui. É o que eu tenho. Só que como eu preciso que apareça uma coisa desse tipo aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, então eu vou colocar esse termo aqui. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, o primeiro termo é x, e o segundo termo é 1 sobre 2. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1 sobre 2. Mas, agora eu vou colocar esse a ao quadrado. Então, 1 quarto, porque o a vale 1 sobre 2. Só que esse termo 1 quarto, ele não existia aqui na igualdade anterior. Só que eu preciso manter esse símbolo de igualdade. Então, para manter esse símbolo de igualdade, do mesmo jeito que eu coloquei um termo que não existia, somei 1 quarto, eu vou subtrair 1 quarto. Porque se eu somo 1 quarto e subtraio 1 quarto, então o resultado final disso daqui é 0. Então, eu não vou alterar a minha expressão. Então, é o que a gente tem. Então, fica 4 vezes x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 sobre 2 mais 1 quarto, certo? Mais, posso separar desse jeito, 4 vezes menos 1 quarto mais 3 quartos. Talvez assim fique confuso. Então, eu já vou fazer as contas aqui dentro. Então, eu tenho o seguinte, que isso daqui, essa primeira parcela, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse daqui é o nosso conhecido. Então, 4 vezes esse pedaço aqui é o nosso x mais 1 sobre 2 ao quadrado. E sobrou ainda esse resto, menos 1 quarto mais 3 quartos. Menos 1 quarto com mais 3 quartos dá mais 2 quartos. E é o que a gente tem. Se você abrir esse termo, você vai ver que volta justamente ao que você tinha antes. Vou distribuir esse 4, então fica 4 vezes x mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2 quartos, fica 2. Vamos subir isso daqui, melhorar um pouco mais isso. Vou tirar um mínimo aqui dentro,
Será que compensa tirar o mínimo aqui? Vamos, para ficar mais bonitinho. Acho que compensa. Vou deixar desse jeito. Vou deixar desse jeito. Melhor. Vou fazer o seguinte, em vez de colocar o 4 aqui do lado de fora, eu vou colocar o 4 dentro desse quadrado. O que significa colocar o 4 dentro desse quadrado? É escrever assim. 2 vezes x mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 2. Porque como isso daqui é um produto, então fica aqui 2 ao quadrado vezes x mais 1 sobre 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado é 4. Então, o que eu fiz foi colocar esse 4 dentro desse quadrado. E quando eu coloquei ele dentro desse quadrado, ele fica como 2. E você pode, enfim, distribuir, eu fiz isso para poder distribuir esse 2 aqui. Então, fica 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 sobre 2, 1. Tudo isso ao quadrado, mais 2. E esse daqui, então, se você abrir isso daqui ao quadrado, você tem que realmente dar isso daqui, tá? Você pega e consegue verificar que dá esse resultado aqui. Se você abrir esses termos aqui ao quadrado, né, você vai ter justamente esse polinômio aqui. Vamos precisar de mais uma página aqui. Ótimo. Então, isso daqui o que eu fiz é só a primeira parte, de fatorar isso, de pegar e completar o quadrado. Então, vamos continuar a resolução aqui. Então, eu tenho que esse x menos 1 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3, essa função racional que aparece aqui, o denominador posso substituir por isso daqui. Então, fica x menos 1 dividido por 2x mais 1 ao quadrado, 2x mais 1, opa, desculpa. Aqui é x menos 1 sobre 2 ao quadrado, né? Porque eu quero escrever desse termo aqui. Então, x menos 1 sobre 2 ao quadrado. Falta de atenção. Por quê? Por causa que é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Por isso que tem que vir esse menos aqui. Então, 2x menos 1 ao quadrado mais 2. Então, isso vai ajudar bastante na hora de calcular a nossa integral. Então, fica assim, integral de x menos 1 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3 vezes dx é igual à integral de x menos 1 dividido por 2x menos 1 ao quadrado mais 2 vezes dx. O que eu vou fazer aqui? Nota que esse 2x menos 1 ao quadrado ele é uma função composta. Então, se é uma função composta, vamos lembrar, quando você tem uma função composta, geralmente na derivação você relaciona a função composta com regra da cadeia. E na integração a gente associa a regra da cadeia com regra da substituição, e é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, faremos u igual a 2x menos 1. Então, o que significa fazendo u igual a 2x menos 1? Agora a gente vai derivar, vou fazer o du dx, vou derivar o em relação a x, ou seja, eu vou derivar essa função 2x menos 1. A derivada de 2x menos 1 é 2, e quando você multiplica cruzado, você tem que du é igual a 2 vezes dx. E assim, a nossa integral de x menos 1 sobre 2x menos 1 ao quadrado mais 2 vezes dx fica assim. Integral, quando eu faço a substituição, fica assim. Se aqui no denominador, esse daqui é o u, quem que vai ser o dx? O dx eu vou substituir pelo quê? Se você isolar o dx, você tem que o dx ele é
du sobre 2. O que a gente vai fazer com esse numerador que é x menos 1? Eu noto que como u é igual a 2x menos 1, o que significa o seguinte? O que significa isso? Que como u é igual a 2x menos 1, então você pode olhar o x, isolar o x e escrever ele como 1 mais 1 sobre 2. E eu vou substituir essa informação aqui. Então, o x vai ser 1 mais 1 sobre 2, menos 1, é assim que vai ficar o nosso numerador, e o nosso denominador vai ficar u ao quadrado mais 2, e o dx é o meu du sobre 2. Isso daqui, vou tirar um mínimo aqui, então vai ficar 2 aqui, e 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, u mais 1 é 1 mais 1, ai, falei errado. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, e aqui no denominador vai ficar u ao quadrado mais 2, e esse 1 sobre 2 vou colocar aqui fora, vezes du. Então, isso daqui é 1 sobre 2, vezes integral de u menos 1 sobre 2, dividido por u ao quadrado mais 2, du. Uso o primeiro vezes o inverso do segundo, então fica 1 menos 1 sobre 2, vezes 1 sobre u ao quadrado mais 2. Divisão de frações, né? Esse 1 sobre 2, coloco aqui multiplicando, então 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 que está aqui fora vai ficar 1/4. Integral de u menos 1 sobre u ao quadrado mais 2 du. Por sua vez, eu posso separar isso daqui como uma soma de frações. Integral de u sobre u ao quadrado mais 2 du, menos integral de 1 sobre u ao quadrado mais 2 du. Como resolver cada uma dessas daqui? Bom, essa daqui, primeira, como aparece na mesma função, a derivada, aparece a derivada aqui no numerador do u, aparece a derivada do u ao quadrado mais 2 aqui no numerador, então eu vou usar de novo a regra da substituição aqui, porque aparece a função e a derivada dela. E aqui no denominador, isso daqui vai te lembrar, isso daqui a gente tem, casa perfeitamente com uma das integrais que a gente viu na nossa tabela de integrais indefinidas. Então, eu vou pegar e calcular cada uma dessas daqui separadas em um slide diferente e depois eu retorno aqui para fazer a substituição, tá? Ou melhor, não. Vou carregar isso até o fim, então fica... vou chamar isso daqui de 2 estrelas. E depois eu volto aqui. Então... resolvendo, aquela fórmula lá dada por 2 estrelas. Então, como que eu vou resolver isso? Integral de u sobre u ao quadrado mais 2 vezes du. É a primeira integral que eu vou resolver. Vou fazer substituição, já tinha justificado por quê. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de v o meu u ao quadrado mais 2. Se eu chamei v de u ao quadrado mais 2, então o próximo passo é derivar v em relação à variável u, porque isso daqui é uma função dependendo da variável u. Então, eu vou derivar o u ao quadrado mais 2. Quanto que é a derivada de u ao quadrado mais 2? É 2 vezes u. E quando eu multiplico cruzado, eu tenho que dv é igual a 2 vezes u vezes du. Substituindo essa informação aqui, o que vai acontecer? No denominador vai aparecer um v, e aqui no numerador, u vezes du, ele é nada mais do que o meu dv sobre 2. Se você passar esse 2 dividindo, você vê que u vezes du é dv sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2, integral de 1 sobre v dv. Isso daqui é o logaritmo. Então, ln do módulo de v
mais uma outra constante K2 aqui. Que novamente eu poderia deixar para colocar essas constantes só no final do processo, tá? Então aqui fica 1 sobre 2, ln, quem que é o v? U ao quadrado mais 2. Então fica módulo de U ao quadrado mais 2. Uma coisa que eu quero falar sobre o módulo é que o módulo ele só faz sentido quando você tem dúvida se aquele valor ele é positivo ou negativo. No caso, U ao quadrado mais 2, o U ao quadrado é um número positivo e quando você soma 2, ele continua sendo um número positivo. Então, eu tenho certeza que o sinal desse U ao quadrado mais 2 é um sinal positivo. Então, nesse caso, eu vou substituir um módulo por um parênteses, porque está bem claro qual é o sinal que vai aparecer aqui, então eu não preciso colocar um módulo aqui. O segundo item que a gente tem que resolver é essa daqui, integral de 1 sobre U ao quadrado mais 2 vezes du. Eu lembro que, de acordo com a nossa tabela, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, o resultado disso é arco tangente de x mais uma constante, porque a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela está um pouco parecida com essa daqui. Para elas ficarem realmente, casarem perfeitamente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 2 em evidência aqui. Então, quando eu coloco 2 em evidência aqui no denominador, vai ficar o seguinte, U ao quadrado dividido por 2 fica U ao quadrado sobre 2. Mais 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui fica 1 sobre 2, integral de 1 sobre, eu vou trocar a ordem aqui, 1 mais U ao quadrado sobre 2 du. E eu posso escrever isso aqui ainda de outra forma, colocar todo mundo dentro do quadrado. Então, 1 mais U sobre 2, 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Deu? E aqui eu faço uma outra substituição para pegar e ficar bem claro que essa fórmula aqui é igual a essa fórmula aqui. Então, mesmo porque isso daqui é uma composição. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou chamar de W, não vou chamar das mesmas letras que eu já utilizei anteriormente. Então, eu vou chamar de W o meu U sobre raiz de 2. E vou derivar W em relação à variável U. Por que eu vou derivar em relação à variável U? Porque a função W é uma função de U. Então, agora eu vou derivar U sobre raiz de 2. Então, fica 1 sobre raiz de 2, que é a constante, vezes a derivada de U. A derivada de U em relação ao U é 1. Então, fica só 1 sobre raiz de 2 vezes 1, que é 1 raiz de 2. E quando você multiplica cruzado, dW é 1 sobre raiz de 2 vezes du. Então, substituindo essa informação aqui, fica 1 sobre 2, integral de 1 sobre 1 mais w ao quadrado. E o du, se você pegar e isolar o du aqui, você vai descobrir que ele é raiz de 2 vezes dw. Então, raiz de 2 sobre 2, coloquei essa constante do lado de fora, integral de 1 sobre 1 mais w ao quadrado dw. Isso daqui é justamente, a integral disso é arco tangente da minha variável w mais uma constante K3 aqui. Novamente, eu poderia deixar para colocar essa constante só no fim do processo, tá? Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. O arco tangente de w, o w ele é U sobre raiz de 2, então fica arco tangente de U sobre raiz de 2, mais K3. Vamos substituir essas informações aqui no slide anterior. Então, eu tenho que isso daqui, de acordo, isso daqui vai ser 1/4 vezes essa integral aqui, o resultado dela deu meio ln de U ao quadrado mais 2. Meio ln de U ao quadrado mais 2, mais uma constante. Menos
Integral de 1 sobre u ao quadrado mais 2 é raiz de 2 sobre 2, arco tangente aqui. Então, fica menos raiz de 2 sobre 2, arco tangente de u sobre raiz de 2, menos uma constante K3 aqui. Pronto, copiei todo mundo certinho. Então, essa daqui é a integral para essa parte. E essa integral aqui, então essa daqui, só que essa integral aqui, eu só tenho que lembrar que ela começou com a variável x. E eu sei que, e aqui está na variável u, então eu só vou fazer a última linha aqui, que é pegar e substituir o u por 2x menos 1. Então, e já vou distribuir aqui. Então, fica 1/8 vezes ln de u ao quadrado mais 2, u é 2x menos 1, então 2x menos 1 ao quadrado mais 2. Vou deixar para somar as constantes depois. 1/4 vezes esse raiz de 2 sobre 2 dá menos raiz de 2 sobre 8. Arco tangente, u é 2x menos 1, então 2x menos 1 sobre raiz de 2. E essas constantes aqui, subtraindo essas constantes, o resultado que eu tenho é uma outra constante aqui, que eu vou chamar de K aqui, tá? Bom, então esse integral de x menos 1 sobre 2x menos 1 ao quadrado mais 2dx deu isso daqui. Só que isso daqui não era a integral que a gente estava interessado. O que a gente precisava? A gente precisava calcular essa integral aqui. E essa integral, a gente viu que ela é nada mais do que a soma dessas duas integrais. A primeira parte foi isso daqui, e a segunda parte eu acabei de achar o resultado dela aqui. Então, vamos concluir tudo isso daqui. Adicionar uma página aqui. Então, eu tenho o seguinte, vamos copiar isso daqui. Vamos copiar qual é o outro? Isso daqui. Vamos colocar essas informações aqui para a gente não ter que ficar voltando o slide. Aqui e aqui. Vou colocar aqui no cantinho para lembrar. Então, concluindo aqui, integral de 4x ao quadrado menos 3x mais 2. A gente vai concluir já fazendo uma revisão de todas as etapas que a gente fez. Sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3 dx. Eu fiz uma divisão de polinômios e quando eu fiz essa divisão de polinômios, eu consegui separar nessa soma aqui. 1 mais x menos 1 dividido por 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Calculei cada uma dessas integrais separadas. A primeira integral, o resultado foi um x mais um certo K1. E essa segunda integral aqui, eu obtive esse resultado aqui. Vamos chegar ela um pouco mais para cá. Foi esse resultado que eu obtive aqui. 1/8 ln de 2x menos 1 ao quadrado mais 2 menos raiz de 2 sobre 8, arco tangente de 2x menos 1 sobre raiz de 2, mais uma constante K. Vou apagar isso daqui porque eu já usei o que precisava delas aqui. E por sua vez, então, você tem aqui esse K1. Com esse K, a soma de constantes é uma outra constante, então eu só vou colocar uma constante final aqui. Então, fica x, o resultado final, mais 1 sobre 8, vezes ln.
Quando você faz esse 2x menos 1 ao quadrado mais 2, o resultado que você tem é 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Menos raiz de 2 sobre 8, arco tangente de 2x menos 1 sobre raiz de 2, mais uma constante aqui. Então, nota que a constante, eu não precisava ficar, é ruim ficar carregando ela o processo todo. Então, você poderia pegar e deixar para colocar essa constante só no final, igual eu coloquei aqui, tá? Não tem nenhum prejuízo para as contas. Então, esse daqui é o resultado da nossa integral. Um jeito bem legal de verificar isso é pela derivação. Então, em caso de fatores irredutíveis, a gente troca a parte de fatoração no nosso denominador pela parte de completar quadrados. E fatalmente você vai conseguir, você vai separar todos eles você acaba lidando com esse tipo de integral aqui para você resolver. Onde uma delas você usa substituição e na outra é uma coisa muito parecida com a fórmula que a gente conhece da derivada do arco tangente, tá? E assim a gente pega essa parte aqui sobre integral de funções racionais e encerra os 3 casos possíveis. Qual é uma outra situação que a gente vai lidar aqui? Quando a gente começou toda essa aula essa parte de integral, fui falar sobre a parte de integral definida, a gente falou sobre o cálculo de áreas. Então, algumas situações a gente pegou e para conseguir fazer as contas, a gente lidou com situações muito particulares. Mas existem outras situações que não foram consideradas e a gente vai considerar elas agora. Quais são as situações? Uma das situações é quando esses intervalos A e B, esse intervalo entre A e B, na realidade é um intervalo infinito. O que acontece com a integral quando esse é um intervalo infinito? Então, o que eu estou falando é, quando você for calcular a área de uma região, você pega aí, está falando, em vez dela estar limitada entre 2 pontos, eu estou pegando toda a reta real, a região limitada por toda a reta real. O que acontece com a área nessa situação? E outra situação é quando aparece descontinuidade, que é uma descontinuidade do estilo descontinuidade infinita, que depois a gente vai discutir o que significa essa descontinuidade infinita. Porque uma coisa que a gente tentou fazer quando estava calculando integral, toda vez que a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo e fazer as nossas contas, uma das coisas que a gente assume é que a função ela tem que ser contínua naquele intervalo. E se isso não acontecer, como que a gente tem que fazer os cálculos para achar a integral? É possível fazer isso? Essas duas situações a gente chama de integral imprópria. E agora, como eu tinha dito no início da aula, tem inúmeras aplicações. No curso de Cálculo 2, vocês vão estudar uma coisa chamada séries e sequências, e nessa parte de séries vocês vão aprender alguns testes a respeito de quando que você tem uma série convergente ou divergente. E um desses testes é relacionado com a integração imprópria. Outra aplicação é quando você for estudar probabilidade. Existe uma disciplina chamada probabilidade e estatística, alguns cursos têm só como probabilidade, em que você pega e a gente está acostumado a calcular a probabilidade só para aquelas variáveis que a gente chama variáveis discretas, que são números, né? Tipo, jogar um dado, aí a possibilidade, jogar um dado ele pode pegar e só tem seis lados, ou ele cai no lado 1, ou cai no lado 2, ou cai no lado 3, coisas assim, mas existe também as variáveis contínuas, que é, por exemplo, você querer saber qual é o tempo que uma lâmpada ela vai ficar acesa. Aí, nesse caso, a variável não é discreta, não é um número inteiro. Esse tipo de situação é só um spoiler que eu estou dando para vocês, e o que a gente vai aprender, mas o que a gente vai aprender nessa aula mesmo é como resolver, como identificar primeiro esse tipo de situação e depois como resolver. As aplicações disso vocês vão ver ao longo do curso de vocês. Então, vamos começar com esse primeiro caso aqui. Eu tenho duas regiões que são regiões infinitas. Nesse lado direito aqui, eu tenho a função y igual a 1 sobre x, e desse lado esquerdo eu tenho a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. O que eu quero fazer é calcular a área dessas regiões. Que regiões são essas que eu estou falando? Desse lado direito, eu estou falando de uma região que é limitada pelo gráfico da função y igual a 1 sobre x, ela está acima do eixo x,
Mas ela também tem outra situação que é eu quero olhar essa região, são todos os valores de x que são maiores que 1. Então, o intervalo que eu estou olhando aqui é um intervalo entre 1 e infinito. Então, já é uma situação diferente do que a gente tinha antes. Quando a gente queria calcular a área de uma região, a limitação do meu intervalo era entre dois números. E aqui eu tenho um 1 de um lado, mas aqui do outro lado eu tenho infinito. Então, todos os valores maiores que 1. E a mesma situação que eu tenho aqui do lado esquerdo também, nesse intervalo aqui. Então, você sabe que isso daqui é uma região infinita. Esses dois casos são uma região infinita. A pergunta aí, o sentimento que a gente tem é o seguinte. Bom, se são regiões infinitas, com certeza significa que a área delas também, o resultado dessa área é infinito. Incrível que pareça, uma dessas áreas realmente vai ser infinita e a outra, o resultado não vai ser infinito, vai ser um número. Quando o resultado é um número, a gente diz que essa integral é convergente. E quando o resultado é infinito, a gente diz que ela é divergente. Fiz uma animação aqui no GeoGebra para vocês entenderem o que a gente vai adotar aqui para resolver esse tipo de situação. Então, deixa eu ver, eu peguei 1 sobre x primeiro. Vamos pegar o caso do 1 sobre x. Vamos pegar o caso do 1 sobre x ao quadrado. Como que eu pretendo calcular a área dessa região? Eu quero fazer o seguinte, eu não sei calcular quando o intervalo é infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do 1, calcular a minha integral do 1, mas eu vou escolher um ponto aqui, um ponto aleatório aqui. Esse ponto aleatório aqui, eu vou chamar ele de t. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral só nesse pedaço aqui. E o que eu vou fazer? Aí, como esse daqui é um número aleatório, eu estou chamando ele de t. E uma vez que eu calculo a integral só nesse pedaço, o que eu vou fazer depois que eu calcular a integral nesse pedaço? Eu vou aumentar o valor de t. Então, eu vou fazer com que esse valor de t assuma valores cada vez maiores. E quando eu faço esse valor de t assumir valores cada vez maiores, deixa eu chegar para cá, eu vou cobrindo toda a minha região. Vou mostrar aqui qual é o tipo de valor que a gente tem. Olha, então, é isso que eu vou fazer, essa é a estratégia que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou pegar e calcular a integral. Primeiro, eu vou calcular essa integral aqui. Então, eu escolho um número aqui, nesse intervalo, e eu vou calcular a área só nesse pedaço aqui. A área só nesse pedaço, eu posso representar ela da seguinte forma. Integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. E uma vez que eu calculo essa área, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer esse valor de t, eu vou fazer esse t assumir valores cada vez maiores, tá? Então, depois que eu calculo isso daqui, depois que eu calcular essa área, eu vou fazer esse t tender a infinito, ou seja, esse t assumir valores cada vez maiores. Olha que situação interessante vai acontecer aqui. Quando eu faço isso, olha o que acontece aqui. Vamos mudar aqui para vocês verem os resultados que a gente encontra. Esse daqui é um recurso do GeoGebra que você consegue pegar e quando você coloca uma fórmula aqui, um input aqui, você pega e consegue achar o resultado dessa área. Então, nesse espaço aqui, onde esse t aqui está assumindo o valor 6, o resultado dessa área aqui é 0,83. Se eu começasse por um valor menor, a área era 0,67. Então, o que eu vou fazer agora é aumentar esses valores de t. Então, quando eu vou aumentando os valores de t, nota que esse valor de a aqui, ele também vai aumentando. Então, 0,88, 0,93 e vou aumentando. 0,97 é o resultado da área. E eu vou aumentando, e à medida que eu vou aumentando o t, olha o que acontece com o resultado dessa área aqui, que é o resultado da integral. Olha, ele vai aumentando, aumentando, mas chega um ponto que ele está concentrando, parece que ele parou. O que significa isso? Dele ter parado? Vamos ter que tirar a dúvida na hora que a gente está fazendo conta. Vamos pegar outra função que é a 1 sobre x. A 1 sobre x eu já deixei marcado aqui, vou fazer a mesma situação. Vou escolher um valor de t aleatório aqui, e uma vez que eu escolher esse valor de t aleatório aqui, vou calcular a área dessa região. Então, por exemplo, se eu escolho o valor de t como sendo 5, o resultado dessa área aqui
o resultado dessa integral é 1,61. Se eu aumento o valor de t, olha o que vai acontecer. Aumenta para 2,07, aumento mais um pouco, aumenta para 2,82, aumenta para 3,1, vou colocar esse valor aqui em cima. E vou aumentando os valores de t agora. Olha o que está acontecendo com os valores da área. Vou aumentando, 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 aumentando. Tá vendo que ele está assumindo valores cada vez maiores do que aqueles do 1 sobre x ao quadrado. Então, e à medida que eu estou aumentando t, esses valores de A estão ficando cada vez maiores, tá? E eu peguei e parei aqui na interação 100 aqui. Bom, então a gente nota que no caso do 1 sobre x ao quadrado, quando chegou no t igual a 50, o valor da área começou a travar num 0,99. E aqui no caso do gráfico do 1 sobre x, eu fui aumentando o valor de t e aqui foi aumentando. Só parou quando eu parei esse t aqui. Vamos olhar nas contas o que significa essas duas situações. Então, como eu disse, como que eu vou calcular a área dessas duas regiões? Esse primeiro caso aqui, então eu vou escolher um valor t. Então, a primeira coisa é escolher um valor t e vou calcular a área só desse pedaço aqui, de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado dx. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer esse t assumir valores cada vez maiores. Então, como que eu vou fazer isso? Então, esse t aqui, ele representa um número para mim. Então, vamos calcular a integral do jeito que a gente está acostumado a calcular. Esse 1 sobre x ao quadrado, ele é x elevado a menos 2. E a integral de x elevado a menos 2 é x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, variando de 1 até t, onde esse t é um número. Então, isso daqui é x elevado a menos 1 sobre menos 1, variando de 1 até t. Que eu posso escrever isso como menos 1 sobre x, variando de 1 até t, e substituindo essa informação, colocando o menos aqui do lado de fora para não confundir, fica 1 sobre t menos 1 sobre 1. Multiplicando aqui, eu tenho que o resultado dessa integral aqui, isso daqui vai dar 1 menos 1 sobre t. E como eu disse, esse t, ele está representando um número aleatório para mim, mas ele é um número. Só que eu preciso calcular a área de toda aquela região infinita. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que esse t assuma valores cada vez maiores. E um jeito de fazer com que esse t assuma valores cada vez maiores é calcular o limite com t tendendo a infinito. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer esse t assumir valores cada vez maiores. E quando eu calculo o limite com t tendendo a infinito, limite da constante é a constante, 1 sobre t com t tendendo a infinito é 0, então o resultado disso daqui é 1. Então, eu tenho que a área para essa região aqui, o resultado dessa área é 1. Que é o que realmente faz sentido. Quando a gente estava fazendo no GeoGebra, você viu que a partir de um valor, o valor truncou, a área truncou naquele 0,99, que é um valor muito próximo de 1. Eu mantive o 0,99 por causa que só são duas casas decimais. Se eu tivesse colocado mais casas decimais, você ia ver que esses valores eles estão se aproximando então no fim de 1. Então, qual é a informação que eu tenho? É que essa área aqui, por mais que seja uma região infinita, o resultado dessa área aqui é igual a 1, que é um número. E isso daqui, eu digo que essa integral aqui é convergente, porque o resultado dá um número. O que significa essa notação aqui? Essa notação aqui embaixo, de você calcular essa integral em um número e depois fazer esse número cada vez maior, isso daqui você pode representar pela notação integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, essa integral de 1 até infinito, e isso daqui é um abuso de notação, ela é nada mais do que você trocar esse infinito por um número, t aqui, e depois fazer com que esse t assuma valores cada vez maiores. E o que acontece agora no caso da 1 sobre x? O que a gente fez? Usar a mesma estratégia aqui. Eu peguei e calculei de 1 até t, e depois eu vou fazer esse t assumir valores cada vez maiores.
Quanto que é a integral de 1 sobre x? A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Tudo isso variando de 1 até t. Então, isso daqui fica ln do módulo de t menos ln do módulo de 1. Nesse caso aqui, o t ele é um valor positivo, por causa que aqui os valores de t que eu estou pegando são todos valores maiores do que 1. Então, eu posso pegar e tirar esse módulo daqui, fica ln de t. E o ln de 1 é 0. E o próximo passo, como eu disse, então, eu tenho que a integral de 1 até t de 1 sobre x dx é igual a ln de t. E agora eu vou fazer esse t assumir valores cada vez maiores, e um jeito de fazer isso é calculando o limite dele. E quando eu calculo esse limite com t tendendo a infinito, eu tenho que o resultado aqui, o limite da função logaritma com t tendendo a infinito, é quanto? Vamos lembrar do gráfico da função logaritmo? O gráfico da função logaritmo é uma coisa desse estilo aqui. Vai descendo aqui. Então, esse é o gráfico do ln de x. Então, à medida que eu faço t tender a infinito, ou seja, pegar valores cada vez maiores, o meu gráfico continua subindo aqui. Então, o resultado disso daqui é infinito. Então, a minha conclusão aqui é que integral de 1 até infinito, porque isso daqui representa essa notação, o resultado disso é infinito. Ou seja, essa área aqui, a área dela é infinita. O que significa a área infinita? Que ela é divergente, porque o resultado aqui não é um número. Então, divergente, infinita, divergente. O que é aí, gente, essa é uma das coisas fascinantes, não é? Inicialmente são duas áreas de regiões infinitas, e enquanto uma, o resultado dá infinito, o resultado dá outra, o resultado dá 1. Isso não é interessante? Pois é. Muita coisa dá para ser explorada aqui, mas só falaremos disso no curso de Cálculo 2. Então, vamos tentar entender melhor essa definição de integral imprópria, que é o primeiro caso que a gente tem, que é quando um dos intervalos aqui, ele é o número infinito, né? Ele é quando o intervalo é de tamanho infinito. Então, por exemplo, como calcular essa integral? A ideia é o seguinte: quando um dos valores dessa integral é infinito, o que você vai fazer? Você vai pegar e substituir esse infinito por um número, que eu vou chamar esse número de t. Esse número é sempre maior do que essa constante que está aqui embaixo, e depois você vai fazer o quê? Depois que calcular essa integral, você vai pegar e fazer com que esse t assuma valores cada vez maiores, ou seja, você vai calcular o limite com t tendendo a infinito. E se no caso aqui for o infinito, só que um infinito negativo, como esse caso aqui da letra B, o que você vai fazer? Você vai trocar esse menos infinito por um t também, só que esse t, no caso, como ele está aqui embaixo, ele é um valor menor do que essa constante b, e depois que você calcular essa integral, você vai fazer com que esse t tenda a menos infinito. E a gente tem a seguinte situação: quando esse resultado for um número, você diz que essas integrais elas são convergentes. E quando esse resultado é infinito, então você diz que essas integrais são divergentes. Integrais impróprias por causa que os limites de integração aqui, um deles ele é infinito ou menos infinito. E quando no caso dos dois serem infinitos, então, por exemplo, uma integral de menos infinito até infinito, o que você vai fazer? Você vai separar numa soma, onde em cada parcela da soma é que vai aparecer um infinito. Então, você vai calcular a integral de menos infinito até uma constante e depois dessa constante até infinito. Então, você vai separar em duas partes, onde cada uma dessas partes vai ter um infinito para você ser feliz e aplicar ou a regra A ou a regra B, tá? Vamos olhar isso acontecendo? Então, olha esse caso aqui, integral de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Olha que gráfico lindo, gente! Esse gráfico aqui, lembra do integral de 1 sobre... Quanto que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado?
Pois é, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente de x. Olha que lindo! Então, você tem aqui, eu quero calcular, essa integral representa a área dessa região, que é uma região infinita. A dúvida é, isso daqui, o resultado disso, vai ser infinito? Isso daqui, esse tipo de função, ela aparece, uma pequena transformação dela aparece muito quando você vai estudar a probabilidade. Mas isso é para o futuro. Então, qual é a ideia aqui? Nesse caso, você tem infinito tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, então eu vou separar isso daqui de duas formas. Integral de menos infinito até zero, então eu vou pegar o pedaço negativo e o pedaço positivo. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque você nota que o pedaço negativo e o pedaço positivo, eles são iguais, eles têm o mesmo tamanho. Então, em vez de calcular o pedaço negativo e o pedaço positivo, eu calculo só um desses pedaços e multiplico o resultado por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Integral de menos infinito a zero, de 1 mais x ao quadrado dx, mais integral de zero até mais infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Bom, como eu não tinha feito o outro caso, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou calcular dessa vez essas duas integrais, mas saiba que se você também tivesse calculado só uma delas e multiplicar o resultado por 2, tá certinho, tá? Então, vamos calcular o primeiro caso aqui. Integral de menos infinito até zero, de 1 sobre integral de menos infinito até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, isso daqui a gente viu pela nossa definição. O que você vai fazer? Você vai trocar esse infinito por um número, t, e vai ficar assim, integral de t até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E depois que você troca por t, o que você vai fazer depois que calcular essa integral? Você vai calcular o limite com t tendendo a menos infinito. Então, primeiro eu vou calcular a integral e depois eu vou pegar e fazer esse limite. Então, vamos calcular a integral primeiro. Então, limite com t tendendo a menos infinito. Estou copiando esse limite porque eu vou deixar ele por último para calcular. E agora eu vou calcular essa integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e aqui, gente, o t é um valor menor que zero, por isso que ele está aqui embaixo. Integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente de x. E isso daqui está variando entre t e zero. Então, isso daqui é limite com t tendendo a menos infinito do arco tangente de zero menos arco tangente de t. Arco tangente de zero é zero, por causa que a tangente de zero é zero, e fica só menos limite do arco tangente de t com t tendendo a menos infinito. Então, o que é isso aqui? Eu quero saber para quais valores que a tangente, olhar o arco tangente, olhar o limite do arco tangente, eu quero saber qual é o ângulo que o valor da tangente, ele vai ficando, o resultado da tangente é menos infinito. Então, qual é o ângulo que isso acontece? Vamos pensar aqui no nosso ciclo trigonométrico. Se a gente for pensar no nosso ciclo trigonométrico, essa reta aqui é a reta referindo a tangente. Que horror! Vamos fazer de novo, porque não precisa ficar tão feio desse tanto, não é, gente? Não precisa. Não precisa. Vamos tentar fazer uma coisa decente aqui. Então, tá. Ai. Quero uma linha mais fina. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. E vou fazer essa reta aqui, a reta tangente. Essa reta tangente aqui,
Aqui para cima os valores estão indo para mais infinito e aqui para baixo eles estão indo para menos infinito. Então, eu quero saber aqui quais são os valores da tangente que estão vindo cada vez mais para baixo. E os valores que são refletidos aqui são os valores da tangente. E os ângulos que os valores são refletidos aqui são esses valores aqui, ó. São esses valores nesses dois eixos aqui. À medida que... Nossa. Tem que passar pela origem. São esses valores aqui. À medida que eu estou pegando valores cada vez menores, ele vai interceptando em pontos cada vez mais aqui acima. Então, eu vou pegar um mais aqui embaixo. Aí você nota que ele está pegando valores cada vez mais aqui para cima. Então, está subindo, vindo aqui mais para cima. E à medida que eu vou pegando pontos aqui embaixo, eu vou pegando pontos cada vez mais próximos desse ponto aqui, que é o π sobre 2. Então, eu sei que aqui, o arco tangente de t com t tendendo a menos infinito, o resultado disso daqui é π sobre 2. π sobre 2, só que o t está tendendo a menos infinito. Então, está vindo para cá também. Então, está vindo para cá, mas ele também está vindo cada vez mais para próximo aqui. Se eu pegar um valor mais aqui embaixo, não tá bom não. Mas ele tá vindo aqui, se você olhar nesse quadrante, ele tá vindo para cá, mas nesse quadrante aqui, ele tá pegando pontos cada vez mais próximos, tá vindo cada vez mais próximos desse ponto aqui, que é o menos π sobre 2. Então, o arco tangente de t com t tendendo a menos infinito, o resultado disso daqui é menos π sobre 2. A gente está olhando aqui nesse sentido aqui. Então, o resultado é menos π sobre 2, com esse menos aqui vai ficar π sobre 2. Uma outra forma de olhar esse limite seria o seguinte, você pensa que a tangente é seno sobre cosseno. E eu quero saber para quais ângulos que o resultado da tangente, essa divisão, ela está indo para menos infinito. Para ela ir para menos infinito, o que tem que acontecer? Uma divisão, para o resultado dela ser menos infinito, significa que esse valor de cima aqui, ele tem que assumir valores maiores do que esse valor de baixo. Então, o seno tem que assumir valores maiores do que o cosseno. Então, e os dois têm que ter sinais opostos aqui. E uma forma para o resultado ser negativo. E uma forma do seno assumir valores maiores do que o cosseno é ele se aproximando aqui. Então, por isso que o resultado aqui dá menos π sobre 2. Deixa eu apagar isso daqui, porque esse ciclo trigonométrico só atrapalha. Tá? Então, aqui o resultado é menos π. Outra forma que você pode fazer é você lembrar que o limite do arco tangente de t com t tendendo a infinito é π sobre 2. Então, para menos infinito vai ser menos π sobre 2. O outro caso aqui é de 0 até infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Eu faço a mesma coisa. Eu vou pegar e trocar esse infinito aqui por um número, chamar de t, e depois que eu calcular essa integral, eu vou pegar e fazer esse t assumir valores cada vez maiores. Então, limite com t tendendo a infinito. O resultado disso vou calcular primeiro essa integral. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente de x, variando de 0 até t. Então, isso daqui é limite com t tendendo a infinito do arco tangente de t menos arco tangente de 0. O arco tangente de 0 é 0, já justifiquei acima, e agora me resta o limite do arco tangente de t com t tendendo a infinito. É a mesma explicação que eu uso aqui, né? O valor que ele se aproxima aqui,
ele é o π sobre 2. Quando eu fiz a outra, eu fiz ela bem ruimzinha. Agora que eu estou pensando. Então, dá π sobre 2 aqui, que é o mesmo valor daqui, né? Então, aqui o resultado vai ser π sobre 2 mais π sobre 2, que dá π. Então, essa área aqui vale π. Uma região infinita e o resultado dela é π. O resultado da área dela é π. Bonito, não é? Talvez um ponto problemático aqui seja calcular o arco tangente, mas é só você lembrar que o limite do arco tangente de t com t tendendo a infinito é π sobre 2, que não dá muita dor de cabeça, não. E agora a gente tem um outro tipo aqui, que é o caso de aparecer descontinuidade. Como que a gente tem que fazer no caso em que aparecer descontinuidade? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, você tem que calcular uma integral num intervalo onde nesse intervalo, nesse ponto do intervalo, vai ter um ponto lá nesse intervalo que a função é descontínua. Se existe um ponto nesse intervalo que a função é descontínua, o que você tem que fazer? Você não vai poder usar o teorema fundamental do cálculo direto. E isso eu peguei e fiz na primeira aula, e eu vou até retornar esse exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai saber qual é esse ponto de descontinuidade e vai separar em 2 pedaços. Você vai calcular um pedaço até o ponto de descontinuidade e depois você vai calcular o outro pedaço depois do ponto de descontinuidade. Então, você vai chamar esse ponto se um ponto de descontinuidade, por exemplo, é um certo b, o que você vai fazer? Você vai calcular a integral, você vai substituir esse ponto de descontinuidade por um t, e você vai calcular até esse t, mas esse t aqui, você vai fazer esse t se aproximar desse valor de descontinuidade aqui. Então você vai calcular a integral e depois calcular um limite, igual a gente tinha feito anteriormente. E você vai fazer a mesma coisa, e isso daqui, a única diferença aqui é qual é a posição que ocupa esse valor de descontinuidade. Eu vou tentar pegar e fazer aqui para vocês um exemplo mostrando como que essa definição ela é aplicada aqui. Esse terceiro caso, a letra A e a letra B são casos em que a descontinuidade são pontos que estão no extremo do intervalo. A gente vai se comportar desse jeito. E esse terceiro caso é quando a descontinuidade é um ponto que está no meio do caminho desse intervalo, tá? Aí, se estiver no meio do caminho, a gente tem que separar em 2 partes aqui. Novamente, se essa integral aqui, ela for uma integral que o resultado for um número, a gente diz que é convergente, e se o resultado for infinito, a gente diz que ela é divergente. Então, o primeiro exemplo é esse daqui. Calcular a integral de 0 até 1 de ln de x dx. Se você for olhar calcular a integral de 0 a 1 de ln de x dx, representa isso daqui. Representa calcular a área dessa região daqui. Só que nesse caso aqui, eu estou pedindo para calcular a integral, então eu não vou me preocupar com o sinal. Se eu estivesse pedindo para calcular a área de uma região que é limitada por isso daqui, aí sim eu teria que me preocupar com o fato dela estar abaixo do eixo x e aí sim colocar o sinal de negativo. Mas aqui eu não estou pedindo a área, eu estou pedindo só para você calcular essa integral. Como que a gente vai fazer para calcular essa integral? Você vai notar o seguinte, que a minha função ln, o intervalo que eu estou pedindo para calcular, é um intervalo entre 0 e 1. Nesse intervalo entre 0 e 1, a função f de x igual a ln de x, o domínio dela são só valores maiores do que 0. No 0, no x igual a 0, a função não está definida. Então, ela não é contínua nesse ponto 0 aqui. Se você for olhar o limite de ln de x com x tendendo a 0 pela direita, aqui, o resultado disso daqui é mais infinito, porque o x igual a 0, ele é uma assíntota vertical do gráfico do ln de x.
Quando esse limite aqui dá infinito, você diz que isso daqui é uma descontinuidade infinita. Então, isso daqui então, é o caso de integração imprópria. Infinita. É o caso de integração imprópria. A função aqui, ela não é contínua no ponto x igual a zero, porque ela nem é definida no ponto x igual a zero. E quando eu vou calcular o limite em valores próximos desse ponto, o resultado dá infinito. Então, por isso que eu falo descontinuidade infinita. Ai. Opa, infinito não escreve assim, não. E aqui é um desses casos aqui. Não é o caso... que o primeiro caso foi o caso em que o intervalo é infinito, e agora esse caso é da descontinuidade infinita. Então, a gente chama esses casos aqui são de integração imprópria. E sendo de integração imprópria, a gente tem que recorrer a uma dessas definições, e a definição que mais se encaixa aqui é essa definição do tipo 2, porque a definição do tipo 2 é uma definição, no caso, que tem descontinuidade. E olha que nesse caso a gente tem descontinuidade num ponto que é um ponto que está no limite da integração. Mas é um ponto que, então nesse caso eu vou usar o item A, por causa que o ponto em que, quer dizer, o ponto que vou usar o item B, porque o ponto que ela é descontínua é um ponto em que a função ela é um ponto que está do lado esquerdo aqui, ou seja, é um ponto que está aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse ponto por t e depois eu vou fazer esse t se aproximar desse valor. Então, a ideia aqui é o seguinte, de acordo com a definição, eu vou trocar esse ponto de descontinuidade por um certo valor t, um valor t que é maior do que zero, menor do que 1, então esse valor de t está próximo de zero, não é o zero, então é um ponto em que a função é contínua. Então, vou calcular a integral para esse valor aqui. E eu sei que aqui eu vou poder usar o teorema fundamental do cálculo, porque para essa região aqui, ela é a função ln de x, ela é contínua. E depois, como que eu vou consertar isso? Eu vou calcular um limite, eu vou fazer esse t se aproximar de zero pela direita. Por que se aproximar de zero pela direita? Porque essa é a região, ele está se aproximando de zero por valores positivos. Então, vamos calcular primeiro essa integral aqui. Então, fica assim, calculando essa integral, eu chamo a atenção que essa integral a gente já resolveu ela antes, mas essa integral a gente vai ter que utilizar a integração por partes. Então, integração por partes para resolver ela. Então, segue da integração por partes, f de x não é contínua, em x igual a zero, e isso acontece, então eu chamo isso de descontinuidade infinita. Então, segue da integração por partes que integral de t até 1 de ln de x, dx. Lembro que esse t está fazendo papel de um número próximo de zero, mas diferente de zero, tá? Então, quanto que é essa integral? Eu vou ter que usar a integração por partes, eu vou chamar u de ln de x e o dv de 1 vezes dx. Eu acho que eu já resolvi essa integral do ln de x em algum momento. Então, aqui, o próximo passo é derivar essa função, derivada de 1 em relação a x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho que du é igual a 1 sobre x vezes dx. Se o dv é 1 vezes dx, quer dizer que dv sobre dx é igual a 1. Integro dos dois lados, eu tenho que v é igual a x. Então, aqui fica u vezes v, então, ln de x vezes x, variando de t até 1, menos integral de t até 1 de v, que é x, vezes du, que é 1 sobre x dx.
Então, calculando essa integral, vamos precisar aqui, integral de t até 1 de ln de x dx, para não fazer coisas como multiplicar esse x com o argumento do logaritmo, vou passar ele aqui para frente, x vezes ln de x, t de 1, menos integral de t até 1 de x vezes 1 sobre x dx. Isso daqui, quando eu substituo, vai ficar 1 vezes ln de 1 menos t vezes ln de t. Menos x vezes 1 sobre x vai sobrar só 1. A integral de 1 aqui é x, variando de t até 1. O ln de 1 é 0, então vai ficar menos t ln de t, menos, substituindo aqui, 1 menos t. Ou seja, integral de t até 1 de ln de x dx é igual a menos t ln de t menos 1 mais t. E eu posso, aí agora, para finalizar, eu sei que a integral de 0 a 1 de ln de x dx, para calcular ela eu fiz o seguinte, substituí esse 0 por um certo t diferente de 0, calculei essa integral e depois eu vou fazer esse t se aproximar de 0. O resultado dessa integral foi esse aqui de cima, e agora eu vou calcular esse limite, menos t, ln de t, menos 1 mais t. Então aqui o limite da constante, o limite do menos 1 é menos 1, e o limite de t com t tendendo a 0 é 0. Então aqui vai ficar limite de menos t ln de t com t tendendo a 0 pela direita, menos o limite de 1 é o próprio 1. Como que a gente faz para calcular esse limite aqui? A gente vai usar a regra de L'Hopital. E para usar a regra de L'Hopital, eu vou primeiro escrever esse t vezes ln de t da seguinte forma, ln de t dividido por 1 sobre t. Porque quando eu faço isso, eu vou ter a condição de infinito sobre infinito, e aí eu vou conseguir aplicar L'Hopital. Então, segue de L'Hopital que esse limite aqui, com t tendendo a 0, esse menos que aparece aqui é o menos que eu peguei e só coloquei para o lado de fora. A derivada do ln de t é 1 sobre t, e a derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado. Menos 1. Então, o primeiro vezes o inverso do segundo vai ficar menos limite de 1 sobre t. Esse menos com esse menos aqui vai virar um mais, tá? Vezes o inverso do segundo, t ao quadrado, com t tendendo a 0. Menos 1. Então, o que acontece aqui? Simplifica. Então, fica limite de t com t tendendo a 0 pela direita, menos 1. Esse limite aqui dá 0. 0 menos 1 é menos 1. O resultado aqui deu negativo e era esperado. Por quê? Por causa que a função está abaixo do eixo x. Ah, professora, mas se tivesse pedido a área dessa região? Bom, se tivesse pedido a área dessa região, então eu vou chamar essa região A. Então, a área de A é menos essa integral. Tá? O resultado da integral pode assumir resultados positivos ou negativos. Inclusive, o resultado negativo significa que aquela região está abaixo do eixo x. Já a área não, só assume resultados positivos. E esse caso aqui? Esse caso foi um que eu peguei quando eu fiz a aula de integrais definidas, foi o último exemplo que eu fiz. Foi um exemplo que eu tentei enganar muita gente aí. Por quê? A gente tentou fazer durante a aula esse exemplo aqui e o resultado que a gente teve foi um resultado negativo. E a gente pegou e fez a integral do jeito normal, né? Você pegou e o que a gente tentou fazer aqui? Vamos ver como que a gente tentou fazer ao calcular essa integral. A gente pegou e pensou assim, vou poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, veio aqui todo feliz da vida, né? 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2.
e calculou a integral. X elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, variando de menos 1 até 3. X elevado a menos 1 sobre menos 1, variando de menos 1 até 3. Isso daqui dá menos 1 sobre x, variando de menos 1 até 3. Substituindo aqui dá menos 1 sobre 3, menos 1 sobre menos 1. Isso daqui dá menos 1 sobre 3, mais 1. Dá 4 terços com menos, dá menos 4 terços. Qual é o problema aqui? Bom, a integral negativa significa que essa região está abaixo do eixo x. E se você olhar o gráfico aqui da sua região, olhar o desenho da sua região, não é isso que acontece não, ela está toda acima do eixo x. É aí que você percebe que o que você fez está errado. Onde está o erro? Você não poderia aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui direto. Por quê? Porque ela usa aqui a função 1 sobre x ao quadrado, ela é uma função que não é contínua no ponto x igual a zero, que é um ponto que está no intervalo, porque o intervalo que eu estou calculando aqui é de menos 1 até 3. Mas aqui no zero, a função não é contínua. Então, 1 sobre x ao quadrado não é contínua em x igual a zero. Então, recai justamente, então, eu quero calcular uma integral, onde um dos pontos aqui que está nesse intervalo é um ponto em que a função não é contínua. Então, de acordo com essa definição aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar em duas partes a integral. Vou calcular até onde aparece a descontinuidade e depois eu vou pegar e calcular a partir da descontinuidade. Então, o que eu estou falando com isso é o seguinte: onde ela não é contínua, onde aparece a descontinuidade? No ponto zero. Então, de acordo com aquela definição, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que separar essa integral em duas partes. De menos 1 até zero, porque zero é o ponto da descontinuidade. E depois de 0 até 3. E o que eu vou fazer agora é aplicar cada um dos casos que aparece, ou o que aparece na letra A ou na letra B. Então, eu vou trocar esse zero aqui por uma variável t, e eu vou fazer em cada um desses casos ele se aproximar fazer essa variável se aproximar de zero. Então, vamos calcular cada uma dessas integrais separadas aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos calcular aqui em primeiro integral de menos 1 até 0 de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, isso daqui fica integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. E agora eu vou fazer esse t se aproximar de zero. De que lado eu vou fazer esse t se aproximar de zero? Eu estou vindo daqui. Estou indo de menos 1 até 3. Então, eu estou me aproximando de zero por valores negativos. Então, aqui é zero pela esquerda. E o segundo caso, integral de 0 até 3 de 1 sobre x ao quadrado dx, vai ser, eu vou trocar esse zero aqui por outra variável, vou chamar s, de até 3 de 1 sobre x ao quadrado dx, e eu vou fazer esse s se aproximar de zero, só que ele está se aproximando de zero dessa direção aqui, da direção positiva. Então, por isso que eu peguei e escolhi uma outra letra aqui, por causa que eles estão se aproximando de zero por caminhos diferentes. E agora eu vou me dedicar a calcular cada uma dessas integrais aqui e depois calcular o limite delas. Então, vamos pegar e fazer esse cálculo aqui. Então, integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. Integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. Isso daqui a gente já fez a conta, então nem precisa repetir. Quanto que é a integral de 1 sobre x ao quadrado? A gente viu que deu menos 1 sobre x, variando de menos 1 até t.
Então, aqui vou avaliar em cada uma desses, vou substituir avaliar em cada um desses pontos. Então, eu vou substituir a função no t, então fica menos 1 sobre t, menos, agora eu vou substituir essa função por menos 1. Então, menos 1 sobre menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre t, menos 1 com menos 1 dá mais 1, com esse menos aqui fica menos 1. 1 sobre t. Deixa eu ver se eu errei algum sinal aqui, só por segurança. Não tá certo. Aí agora o segundo, então assim a gente tem o seguinte, que menos 1 até 0 de 1 sobre x ao quadrado dx é igual ao limite, com t tendendo a 0 pela esquerda, dessa integral aqui, de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx, e de acordo com o que eu calculei acima, fica limite, com t tendendo a 0 pela esquerda, de menos 1 sobre t, menos 1. Quando eu faço t tendendo a 0 pela esquerda, o resultado disso aqui, o denominador, ele é um valor cada vez maior. Então, 1 dividido por um valor cada vez maior, o resultado disso daqui dá infinito. E mesmo se eu subtrair um número, você tem uma coisa extremamente grande. Você vai subtrair uma coisa dela, vai continuar muito grande. Então, o resultado disso daqui é infinito. O que isso significa? Significa que essa integral aqui, ela é divergente. Se eu separo em uma soma e uma delas é divergente, então você já conclui que essa integral como um todo, ela é divergente, tá? Então, ou seja, o resultado dessa área aqui é infinito. Se você quiser, você pode tentar essa outra aqui, mas se qual é a situação que acontece? O resultado dessa daqui é infinito, não é? O que vai acontecer nesse caso aqui? Para essa daqui, se o resultado dela for um número, infinito mais um número, o resultado é infinito. Se o resultado dela for infinito, infinito mais infinito, o resultado é infinito. Então, aqui pouco importa, já sabendo que o resultado é infinito, você já sabe que o resultado total aqui é infinito, então essa área aqui é infinita. Então, aquele primeiro exemplo que a gente tinha feito quando introduziu essa parte de integrais, que eu tinha prometido que eu ia resolver com vocês, é esse exemplo aqui. O resultado dessa área é infinita, então isso significa que essa integral é uma integral divergente. Então, infinita. Então, tá aqui. Então, significa que essa integral é uma integral divergente. Então, muito cuidado na hora de calcular essa integral. Verifica se essa função, principalmente no caso de uma integral definida, a gente olha funções simples como essa e já vai fazendo as regrinhas e tudo mais. Olha o domínio dessa função, verifica se ela é contínua nesse intervalo. Se ela for contínua, pode seguir utilizando o teorema fundamental do cálculo. Se ela não for contínua, significa que é um caso de integração imprópria, então você vai ter que pegar e seguir esses métodos aqui. Com isso, eu encerro a aula de hoje, então, tchau!